Muito boa tarde a você, Silvio Luiz. Neste momento, o promotor de justiça de Prudentópolis, o Dr. Rafael de Sampaio Cavicchioli, participa com a gente no Jornal Regional, onde fala sobre o rodeio que irá acontecer na FENAFEP e também sobre a proteção dos animais no evento. Acompanhemos na sequência a matéria. Cumprimento a todos os ouvintes. Eu convidei as rádios para comparecerem à Promotoria de Justiça na data de hoje, a fim de esclarecer aos ouvintes e à população de Prudentópolis a razão de o Ministério Público ter proposto uma ação civil pública relativa ao rodeio previsto para ocorrer na FENAFEP entre os dias 11 e 14 de agosto. Quando soube da realização deste rodeio, uma vez que isso envolve a utilização de animais e portanto, envolve a questão da proteção da fauna, que diz respeito à proteção do meio ambiente, algo que é da atribuição da promotoria em que eu atuo, a segunda Promotoria de Justiça de Prudentópolis, eu oficiei aí os responsáveis pelo rodeio, a fim de que esclarecessem que tipo de provas seriam realizadas com os animais nesse rodeio e, posteriormente, também requisitei a informação de que tipo de material que seria utilizado nos animais durante este rodeio. Obtive, então, a resposta dos organizadores de que as provas consistiriam em montarias em touro e que os equipamentos que seriam utilizados nos animais corresponderiam ao sedem, também a chamada corda americana e também as esporas rombudas, que são esporas sem pontas. Com essas informações, eu solicitei um laudo técnico científico com 20 quesitos, a fim de que eu obtivesse o esclarecimento se tais instrumentos e tal tipo de prova em rodeio caracterizava dor e sofrimento aos animais, uma vez que a Constituição da República, no artigo 225, prevê a proibição de qualquer prática de crueldade contra os animais. Esse laudo foi confeccionado por uma professora, doutora emérita da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina e Zootecnia de São Paulo, atualmente já aposentada, e também por uma médica veterinária ligada à Comissão de Veterinários ligados a ONGs do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Esse laudo técnico-científico juntado aos autos, bem como outros pareceres juntados aos autos, outro parecer juntado aos autos também de outra professora doutora da USP de Medicina Veterinária, bem como o artigo científico que foi juntado também com a inicial nesse processo. Esses documentos, esses laudos técnicos-científicos demonstram que a utilização desses equipamentos nos animais, de fato, produz sofrimento e maus tratos aos animais. Além disso, os laudos demonstram que a própria prática do rodeio em si caracteriza estes maus tratos. Por conta disso, então, para proteger os animais da prática de crueldade, o Ministério Público, então, eu na qualidade de promotor de justiça do Ministério Público, propus na segunda-feira, agora desta semana, uma ação civil pública para que fosse proibida a realização desse rodeio e, caso o juiz não proibisse a prática do rodeio, que ele ao menos proibisse a utilização desses instrumentos que causam dor e maus tratos e sofrimento aos animais que participassem do rodeio. A decisão que foi proferida hoje, no dia 9 de agosto, pelo juiz da Vara Civil aqui de Prudentópolis, acolheu esse segundo pedido no sentido de proibir que qualquer instrumento ou apetrecho capaz de provocar sofrimentos atrozes e desnecessários nos animais sejam utilizados no rodeio entre o dia 11 de agosto. Então existe uma proibição expressa de utilizar esses instrumentos que causam sofrimentos
atrozes e desnecessários nos animais durante o rodeio do dia 11 de agosto. Essa foi a decisão que foi proferida nesta data. Eu ainda avaliarei aqui se é o caso de apresentar algum recurso com relação a esta decisão, porém acho prudente, e foi esse o motivo pelo qual chamei as rádios, para esclarecer a finalidade da propositura desta ação. O Ministério Público, de forma alguma, visa, por meio desta ação, prejudicar o divertimento da comunidade aqui de Prudentópolis. Ao contrário, a finalidade da propositura dessa ação é assegurar o cumprimento da Constituição, que prevê expressamente, e esse é um pacto da comunidade brasileira contida na Constituição, no artigo 225, no sentido de que a comunidade brasileira, nós brasileiros previmos na nossa Constituição a proibição de crueldade contra os animais. Tenho certeza aí que a comunidade de Prudentópolis dá razão a isso, a necessidade de se proteger os animais de qualquer prática de maus tratos. Então é com essa finalidade apenas que foi proposta a ação civil pública pelo Ministério Público. Com relação a realizar-se o rodeio, enquanto em vigor esta decisão prolatada pela Vara Civil de Prudentópolis, é possível a realização do rodeio desde que preenchidas essas condições da decisão. Ou seja, não se pode utilizar instrumentos que causem os sofrimentos ali referidos pela decisão judicial aos animais. Com relação à interposição de recurso, eu, aqui pelo Ministério Público, avaliarei se é o caso de propositura, de interposição de um recurso ou não. Eu tenho um prazo para interpor este recurso, é um prazo legal, previsto aí, salvo engano, são 10 dias para interpor. Obviamente que se eu for interpor o recurso, terei que fazer hoje ou até amanhã. Porém, isso será examinado na promotoria, posteriormente, nesses próximos 2 dias, para verificar se é o caso de interpor ou não. Inicialmente não há uma resposta sobre isso.